Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Dando início às nossas videoaulas aí do terceiro bimestre, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o belo, dando uma introdução sobre os padrões de beleza, sobre a história desses padrões de beleza, né? Mas antes disso, eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre o conceito de beleza. Da onde que veio a beleza? Da onde que vem esse conceito de beleza? É algo que é interno, algo que é externo da gente? A beleza, né, é um objeto que traz referente a estímulos sensoriais, a externos, a internos, e a pessoa entra somente como um sujeito passivo, contemplativo dessa beleza, né? Em outras palavras, né, a beleza é algo que é objetivo e tem uma presença interna e externa do mundo, né? Hoje a gente sabe, pelo contrário, que a beleza é algo mais subjetivo, criado pelo ser humano, né? E que não está fora só do mundo sensorial. Hoje a gente entende que a beleza é criada pelo ser humano depois dele observar e perceber certas características do objeto que ele contempla. Por exemplo, uma obra de arte, ouve uma música, né, uma sinfonia. A beleza é, na verdade, uma construção mental, né, que ela é composta de percepções, de emoções, de sentimentos e de conhecimentos, né, pessoal? Entrando agora já na história dos padrões de beleza, né? A gente vê que das curvas mais avantajadas, a barriga de tanquinho, né? É possível a gente identificar desde lá da pré-história, né? Os diversos padrões de beleza, tanto nos homens quanto nas mulheres, né, pessoal? Ao contrário do que muitos pensam, né? O tempo não é a única variável dessa mudança. As questões culturais também foram fatores que são muito consideráveis, né, nesse padrão, nessas mudanças nos padrões de beleza. Por exemplo, algo que se enquadra nos conceitos de beleza no Brasil pode não valer para outros países, né? A gente pega padrões de beleza aqui do Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, não são os mesmos padrões, né? Os padrões de beleza, eles estão constantemente em processo de mutação, não sendo representado por um modelo universal, né? E sofrendo sempre influências de variáveis sociais, culturais e até mesmo biológicas, pessoal. Então a gente vai começar falando aqui sobre as grandes transformações dos padrões de beleza, lá da pré-história até o Renascimento, né? Como a gente pode ver aqui no nosso início, tá? Durante a pré-história, né, o corpo era considerado apenas uma arma de sobrevivência dos indivíduos, né? A gente já falou isso daí em outros bimestres, né? Em outras séries também, tanto para caça quanto para fuga dos predadores, né, pessoal? Mesmo assim, os padrões de beleza já tinham notoriedade quando o homem começou a viver em grupos, né, pessoal? Criou-se uma hierarquia e os homens que estavam no topo utilizavam elementos como as garras e os dentes de animais para diferenciar dos demais, né? Enquanto isso, a obesidade representava o ideal estético perfeito para as mulheres. Nesse caso, ela era associada à fertilidade e à disponibilidade de recursos. Interessante isso daí, né, galera? Já mudando lá para a Idade Média, de então a única época que não houve o domínio de algum padrão de beleza na Idade Média. É, Isso acontece na Idade Média, graças à forte influência da igreja nesse período. Os hábitos de higiene, por exemplo, dos gregos e dos romanos, foram deixados de lado. Pregava-se também os cuidados com o corpo, que era algo mais profano, imoral e indecente nessa época, já que contradiziam as leis divinas, né, referente a essa forte influência da igreja. Acreditava-se lá também que a beleza era uma consequência da sua obediência, da sua devoção, da sua pureza e da sua castidade, assim como a Virgem Maria, por exemplo. Para o sexo masculino, essas questões estavam ligadas ao poder, tanto que a maior referência para os homens era o rei, né? Já entrando lá no Renascimento, pessoal, os valores humanistas retornaram, né, nesse período, assim como a adoção de padrões de beleza da antiguidade. Então as pinturas se tornaram mais sedutoras, com os corpos mais à mostra. Nos quadros, por exemplo, as mulheres exibiam os cabelos longos e formas avantajadas, enquanto os homens apresentavam um corpo sem pelos e com músculos. Os ideais greco-romanos nessa época também voltam a imperar, tá?
a obesidade representava status, riqueza e ostentação, o que só estava disponível para um seleto grupo da nobreza. Então isso de você, da obesidade ser considerado um padrão de beleza, era porque nessa época só tinha condição de conseguir comida, de alimento farto as pessoas da nobreza, né, pessoal? Bem bacana essa parte, né? Opa, mudei aqui. Aqui eu estou usando as minhas telinhas aqui. Deixa eu voltar. Passagem do tempo aqui. Então aqui, pessoal, a gente já tem uma mutação dos padrões de beleza de acordo com os reflexos do comportamento social, tá? Então lá no século XIV, a gente pode acreditar ou não, durante o período renascentista existia um modelo de padrão que se baseava no tamanho da testa da pessoa. Quanto mais aparente ela fosse, mais bonita seria e considerada a pessoa pela sociedade da época. Então, de acordo com o tamanho da nossa testa aqui, enorme, por exemplo, as pessoas considerariam mais essa pessoa de acordo nessa época na sociedade, né? Seria mais importante na sociedade. Voltando isso aí, pessoal, tanto isso é verdade que diversas pinturas desse período retratam mulheres e homens com testas grandes, como se nesse tempo isso fosse um sinal de beleza. Alguns historiadores afirmam que muitas mulheres arrancavam os cabelos ou aplicavam uma solução química no couro cabeludo para obter uma testa maior. Já lá no século XV, pessoal, o que hoje parece ser um problema para a maioria das pessoas, lá no século XV era um elemento de charme e de beleza. Ter uns quilinhos a mais era o padrão de beleza da época, era o mais importante. As gordinhas, desculpa o termo, principalmente eram consideradas belas justamente pelos quilinhos a mais que elas possuíam. As magras eram vistas como pessoas sem saúde e sem graça, despidas assim de beleza. Passando lá para o século XVI e até o século XVIII, no século XVI e século XVIII, com o passar do tempo, né, pessoal, a sociedade passou a valorizar os corpos mais magros e foram nesses 2 séculos que isso ganhou maior importância. Há relatos históricos, né, de que as mulheres usavam espartilhos e corpetes para ajustar a cintura, né, e garantir uma aparência mais bonita. O problema é que esses recursos também provocavam desmaios frequentes nas mulheres, né, devido à falta de oxigênio e até mesmo fratura de costelas. Lá no século XVII, essa apreciação deu lugar a corpos mais delicados, as cinturas mais afinaladas surgiram após muito esforço com o uso desses espartilhos, né? Se hoje a pele dourada é vista como um sinal de beleza, né, o pessoal mais bronzeado, isso daí era diferente nessa época, pessoal. Desculpa, no século XVII talvez isso fosse visualizado como uma marca negativa para as mulheres que desejassem atingir um modelo de beleza ideal. Sabe por quê? Isso porque nessa época a pele branca era considerada um dos principais sinais de beleza. Historiadores dizem a ponto que as mulheres chegavam a perder sangue para atingir uma cor mais pálida, logo mais branca, né? Já chegando no século XIX, os corpos avantajados voltaram a ser mais valorizados, especialmente entre a classe mais burguesa, né? No contexto histórico, a Revolução Industrial também contribuiu para essa distinção entre essas classes e a propagação da riqueza por parte do grupo mais seleto da sociedade, fazendo assim com que esse corpo mais voluptuoso aí fosse considerado mais perfeito, um padrão de beleza mais bonito. Chegando no século XX, pessoal, a partir das mudanças culturais, as mulheres conseguiram conquistar mais essa emancipação, né, e independência, sendo essa uma importante vitória para a classe das mulheres. Acaba acontecendo a extinção dos espartilhos e os sutiãs passaram a ser mais usados. A famosa marca Coco Chanel investiu na produção em primeira mão de saias na altura do joelho. Isso daí foi um marco para a moda e para as mulheres, tá?
além da confecção de roupas mais leves e soltas sem a exigência da marcação na cintura. Nesta época, o modelo de homem ideal era modulado por esportistas e por celebridades, pessoal. A característica marcante é que inteligência passa a ser sinônimo de riqueza. Olha a diferença, né? Os homens ricos são referenciados pelo seu poder e pela sua liderança. Em suma, então, no século XX em diante, nós temos o tipo de padrão de beleza que hoje a gente encontra nas ruas, né? Principalmente nas passarelas, né? Pele bronzeada, um cabelo liso, corpo magro, músculos torneados, seios fartos e um bumbum empinado. Se a gente for ver nessa parte, isso tem mudado um pouquinho, né, pessoal? Se a gente for ver há um tempo atrás, as meninas vão poder dizer melhor que eu, antes era esse cabelo liso aí, né? As meninas consumiam muito chapinha, faziam progressiva, e hoje parece que esse padrão mudou um pouco também, né? Agora são os cabelos mais ondulados, que tem que fazer com babyliss e tudo mais, né? Não entendo muito dessa parte, mas um pouquinho que eu pesquisei aqui, acho que seja isso também, né? No entanto, a gente vale ressaltar que o movimento social chamado de plus size, né, vem ganhando força na sociedade e no mundo da moda. Interessante, bacana isso daí, muito importante, né? Tal frente tem como principal bandeira a luta contra o modelo ideal de beleza que é pregado atualmente e fortalecido pelos produtos midiáticos, né? Então entra lá novela, filme, série e as publicidades em geral, né? Além disso, outros movimentos têm ganhado fôlego, né? Diluindo assim o conceito ideal de beleza, né? Do século XXI, né? Como os que buscam reconhecer a beleza em todo tipo de cabelo, como eu havia falado. O liso, o crespo, preto, vermelho, loiro, e entre outros, né? Como está marcado aqui nos anos 40 e 50, pessoal, então nos últimos 50 anos, especialmente, após a popularização de concursos de beleza, né, os ideais tornaram-se uma grande diversidade. Inúmeros biotipos inspiraram o imaginário e entre eles encontravam-se de grandes artistas, né, influenciadores da época. Especificamente nos anos de 40 e 50, pessoal, os grandes astros de Hollywood, né, como Marilyn Monroe, foram uma das principais referências para instituir padrões de beleza e chamavam a atenção pela sua sensualidade, com quadris largos, seios fartos e acentuados pelos sutiãs com enchimento, né? Depois vem a modelo, atriz e cantora britânica Twiggy, que se torna uma inspiração com seu corpo magro, esquálido e com ausência de curvas, né, pessoal? O ritmo marcante da época é o rock and roll, né, nos anos 40 e 50. E o artista influente era o Elvis, né, Elvis Presley, né, que chamava atenção pelo seu rosto bem lisinho, né, e pelo seu topete brilhante lá, devido a todo o material, todos os produtos que ele usava lá. A moda que foi adotada pelos homens naquela época, né, era bem parecido com as roupas e com o perfil que era do Elvis Presley, né? Já chegando lá nos anos 70, ele é marcado pela liberação sexual, pela igualdade de direito entre os gêneros, né? Em decorrência dessa liberdade, né, os ideais de beleza masculino passaram por grandes transformações, tanto em relação ao corpo quanto ao modo de se vestir e de se comportar socialmente, né, pessoal? Houve a aplicação dos mais diversos estilos, que iam desde os cabelos mais soltos e naturais até o estilo punk, né? Chegando nos anos 80, começa a era do fitness, né? Começa a imperar, começa o boom dessa era do fitness, o pessoal começa mais a cultuar o corpo, né? Músculos mais volumosos, definidos, era um principal objetivo, né, do pessoal que fazia fisiculturismo, né? Isso aconteceu por causa da ginástica em casa, que era possível depois da democratização do videocassete. Uma coisa referente à tecnologia que ajudou a mudar os padrões de beleza também, né? Esse incentivo ao culto do corpo perfeito na era contemporânea, né? Chegando nos anos 90, né, surge a modelo Kate Moss, que vem com o intuito de redefinir a ideia de sex appeal a partir da valorização da sua beleza andrógena, né, pessoal? Aquela que possui traços marcantes de ambos os gêneros, né, femininos e masculinos. Isso se torna muito marcante
especialmente pela protagonização de grandes campanhas de grifes, já que uma pessoa consegue produzir as peças para homens quanto para mulheres. As características altas, magras, curvilíneas e sem exageros, né, pessoal, foram referências por grandes modelos da época, né? Nesse momento surge a beleza associada, ela é desassociada à saúde para se tornar um padrão social, né? Surge assim, né, o aumento significativo de distúrbios alimentares, como bulimia e anorexia, que a gente vai falar na nossa próxima videoaula, tá? Novas tendências também começam a ter mais visibilidade, como piercings e tatuagens nessa época, pessoal. Então, agora entrando aqui um pouco sobre o Brasil contemporâneo, né? Nossos padrões de beleza começam muito em referência ao carnaval, né? Também há uma consolidação, do corpo perfeito no Brasil, que sofre influência preferencialmente, especialmente de bailarinos e do carnaval. Preocupação com corpos sarados, né, dietas e cirurgias plásticas se tornaram um foco. Os padrões de beleza em tempo de redes sociais, né, é muito complicado isso daí, isso que a gente vem vivendo, né? A gente não pode deixar de tocar nesse ponto, né, e abordar a história dos padrões de beleza ao longo da evolução da sociedade, né, galera? Hoje a gente pode dizer, né, que os padrões de beleza são diferentes do quais eles eram praticados nos séculos anteriores aí que a gente veio conversando, né? As pessoas no geral são influenciadas por estilos que são reproduzidos em ambientes midiáticos que contam com grande potencial de divulgação, né? O que antes era restrito a um pequeno grupo, né, como um gosto ou estilo de beleza, atualmente ganha repercussão no mundo todo. As redes sociais têm influenciado bastante, né, pessoal, o padrão de beleza das pessoas, impondo regimes de beleza, muitas vezes embalado por filtros de edição, né? Você pega lá o Instagram, o antigo Snapchat aí, e a galera toda com filtro, toda com coisas lá, que a depender da forma como são absorvidos, podem afetar o psicológico das pessoas, né? De alguém ou até às vezes contribuir positivamente, né? A beleza nesse universo das redes sociais, né, pessoal? Enquanto conceito, ela passa por diversos contornos, né, ao longo da história da sociedade. No entanto, hoje ela enfrenta uma situação um tanto desafiadora, que seria a beleza nesses tempos de rede social, né? Ainda que a beleza não tenha uma definição clara, pessoal, uma vez que ela se molda a depender dos valores culturais, né, de um dado local, por exemplo, é um fato que podemos compreendê-la genericamente com uma percepção positiva em relação ao objeto ou à pessoa que a observa, né, como eu falei no começo. A beleza na prática, né, também pode ser traduzida como uma sensação de prazer em relação ao objeto ou à pessoa que a observa. E quando a beleza deixa de ser real, né, passa a se tornar um produto que é gerado a partir de filtros de edição, recursos, a gente pode encontrar nas redes sociais como no Instagram, né? O que a gente pode fazer a respeito disso daí, né? As redes sociais exageram muito, né, nos padrões de beleza, né, pessoal? É complicado isso daí da gente enxergar isso, né? Aqui, ó, por exemplo, as mudanças malucas dos padrões de beleza, né? Então é isso, galera. Falei um pouquinho aí referente aos padrões de beleza, né? Os padrões de beleza mudaram muito, né, galera? Desde quando a gente conhece. Então a gente viu um pouquinho desse conceito do belo, dos padrões, desde lá da pré-história até os dias atuais. Falamos um pouquinho sobre o Brasil contemporâneo, o que acontece, né? Então fica aí a pergunta: os padrões de beleza mudaram muito e vem mudando constantemente, né? Mas a ideia que eu quero deixar para vocês aí é: seja você mesmo seu padrão de beleza, né? Isso é o mais importante para você. Você tendo uma qualidade de vida e saúde, você pode fazer o seu padrão de beleza. Ah, eu tô um pouquinho mais cheinho, eu tô um pouquinho mais magro, mas a gente procurar dentro do nosso padrão de beleza, estar bem com a gente mesmo, né? Estar saudável, estar feliz é o mais importante.
Beleza, pessoal? Obrigado aí pela presença, pela participação de vocês, pela atenção principalmente e até mais.